Mas antes, um segundinho, se você é fora Bolsonaro, inscreva-se. Agora vamos falar do Daniel Silveira, mas principalmente dos bolsonaristas que querem impeachment de ministros do STF. Ó, tem um projeto de lei que diz o seguinte, que sempre que houver pedido de impeachment de ministros do STF, o presidente do Senado vai ter 15 dias para deliberar sobre isso. Ou seja, em 15 dias ele vai ter que falar se sim ou se não, ele vai ter que justificar a decisão dele. Hoje, como é que funciona? Hoje tem mais de 20 pedidos de impeachment de ministros do STF, todos eles feitos por deputados bolsonaristas ou da base do Sérgio Moro lavajatista, por exemplo, Cajuru é lavajatista no caso, e deputados bolsonaristas. Tá. O que acontece? Quem decide sobre pedido de impeachment do presidente da República, no caso do Bolsonaro, é o presidente da Câmara dos Deputados, que é o Arthur Lira, que tá assim com o Bolsonaro, estão agora desfazendo o casamento, mas o Arthur Lira continua roubando dinheiro público e tendo acesso a todas as verbas, por isso ele vai defender o Bolsonaro. Tá. Quem decide sobre impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal é o presidente do Senado, que hoje é o Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco fez várias críticas aos atos antidemocráticos do bolsonarismo. Rodrigo Pacheco ele se encontrou com ministros do STF, ele se encontrou com Alexandre de Moraes, com Gilmar Mendes, com o Dias Toffoli e com Lewandowski. Ele, o Arthur Lira e esses 4 ministros do STF. Depois disso, ele passou a criticar esses atos antidemocráticos do bolsonarismo. O Arthur Lira não, o Arthur Lira continua calado, mas ele começou a dar pancada no Bolsonaro nas atitudes dele de encaminhar a cassação de deputados bolsonaristas, de desfazer tratos que tinha feito com o Bolsonaro e tirar esses deputados bolsonaristas de cargos importantes, tudo mais. Ok. Aí, o Rodrigo Pacheco, hoje, esses 22 pedidos de ministros do STF, ele simplesmente, de impeachment de ministros do STF, ele simplesmente sentou em cima e falou, eu não vou deliberar sobre isso, não vou nem perder meu tempo lendo esses documentos, não quero saber, não é problema meu, dane-se. Aí tem uma coisa, um dos pedidos foi sobre Alexandre de Moraes foi feito pelo próprio Bolsonaro. Esse o Rodrigo Pacheco negou, foi no ano passado. Os outros, ele simplesmente não quer deliberar sobre. Então os bolsonaristas querem obrigá-lo a deliberar sobre esses pedidos de impeachment. Como? Eles querem aprovar esse projeto de lei. Só que tem um problema. Os deputados, os senadores bolsonaristas, junto com os senadores lavajatistas, eles têm hoje entre 20 e 25 senadores. Eles vão ter que convencer aí mais 20 senadores para que eles consigam, mais ou menos 20, entre 15 a 20, para que eles consigam aprovar esse projeto. Eu vou falar, missão quase impossível. Para piorar, quem tem controle sobre a pauta do Senado é o próprio Rodrigo Pacheco. É ele quem tem. Então, se ele não quiser o projeto, que vai obrigar ele mesmo a tomar uma atitude que ele não quer, ele simplesmente não pauta o projeto. Então, os bolsonaristas estão articulando, estão fazendo de tudo para fazer com que esse projeto seja pautado e para obrigar o Rodrigo Pacheco a pautar o projeto. Talvez ele paute só para que seja enterrado de uma vez por todas e aí para essa discussão. Assim como lá no ano passado, eu lembro que teve gente da esquerda que ficou desesperado, o Arthur Lira pautou o projeto do voto impresso para enterrar de vez a discussão. Foi enterrado, pronto, não tem voto impresso, acabou. Muita gente falou, nossa, Thiago, agora o golpe, vão aprovar o voto impresso. Eu falei, calma, gente, o Arthur Lira está pautando para enterrar. Ele pautou, enterrou, não se falou mais daquele projeto de lei. Acabou, você nunca mais ouviu falar daquele projeto de lei. Bolsonaro até voltou a falar depois de voto impresso, mas não tem mais projeto de lei sobre isso, não tem nada, não tem risco nenhum do Bolsonaro conseguir aquela versão de golpe que ele estava tentando. O Rodrigo Pacheco também pode pautar para enterrar. Então, se ele pautar, muita gente de esquerda vai falar, nossa, Thiago, vão dar o golpe, vão aprovar impeachment de ministros. Não vão. Pois bem, não vão. Tem um outro projeto dos bolsonaristas que muda o número de votos necessários para o impeachment de ministro do STF. Hoje precisa de 2/3. Coloquei um 7 aqui, não sei porquê. 2/3. Eles querem mudar para que precisa apenas de maioria, ou seja, 41 votos de senadores, e aí já está aprovado. 2/3 são 49, 50 votos. Tá. Ou, mudando para 41, a chance de aprovar um impeachment de alguém seria maior. Por que o bolsonarismo quer esse projeto? Porque o bolsonarismo está focando muito nas eleições para o Senado nesse ano. Eles querem eleger muitos senadores. Vamos lembrar, esse ano vão ser 27 senadores eleitos. 27. E aí o que acontece? Se eles conseguirem eleger pelo menos uns 6, 7 senadores que são bolsonaristas raiz, esses senadores podem começar a pautar pedidos de impeachment do Alexandre de Moraes, do Lewandowski, de ministros que eles não gostam, que não estão alinhados com o bolsonarismo,
para que o Bolsonaro, caso seja reeleito, ele possa nomear outros ministros. Então esse é o plano deles, reeleger o Bolsonaro e ter uma boa base no Senado para conseguir articular, e com muito dinheiro público, o impeachment de ministros do STF para o Bolsonaro conseguir maioria. É muito importante para um presidente fascista ter maioria no Supremo. Eu vou te dar um exemplo. Lá na Polônia, onde tem um fascista também, ele conseguiu maioria no Supremo Tribunal Federal e aí depois ele criou uma corte. Inclusive a União Europeia multou a Polônia, uma multa de 1 milhão de euros por dia que eles simplesmente ignoraram. Não estão nem aí para essa multa. E eles criaram uma corte acima do Supremo Tribunal de lá, que é para julgar e para tirar ministros que não votem como o governo quer. Na Hungria, a mesma coisa. Nos Estados Unidos, para você ter ideia, o Trump não é mais presidente, mas ele tem maioria no Supremo Tribunal, na Suprema Corte de lá. Chama lá Suprema Corte, mas é o STF de lá. E eles estão agora para deslegalizar, ou seja, para proibir o aborto novamente. Desde os anos 70 o aborto é legalizado, e aí vai ser uma grande vitória do Donald Trump, uma grande derrota assim, retumbante do Joe Biden e dos democratas, porque via Suprema Corte eles vão causar um retrocesso. E ainda tem outros projetos para serem votados ainda esse ano, que são projetos de cotas raciais, projetos de igualdade social, que não são projetos de lei, mas são casos que estão para serem votados na Suprema Corte de lá, que vão causar retrocessos imensos nos Estados Unidos. Assim, o maior retrocesso da história dos americanos, dos norte-americanos lá. Ok. No Brasil, o Bolsonaro quer a mesma coisa, só que ele não tem maioria na STF. Tem alguns livros de história que mostram o seguinte: antes de um golpe e de uma ditadura sem posse em um país, geralmente o último pilar de sustentação é o judiciário. Geralmente, alguém que quer ser ditador, que vai dar um golpe de Estado, ele consegue cooptar forças armadas, ele consegue cooptar o Congresso Nacional, o Parlamento, tudo mais, consegue apoio, tem países que não tem isso, mas consegue apoio de governadores, ou seja, de administradores locais, e o último que ele consegue, que é o último pilar ali que sustenta a democracia, sempre é o judiciário, assim, isso está em vários exemplos na história. Ok. No Brasil não é diferente, ali o pilar é o Supremo Tribunal Federal, é por isso que o bolsonarismo quer esse projeto. Só que os bolsonaristas são desesperados porque o Daniel Silveira sendo descartado, ele não vai ser candidato ao Senado. O candidato ao Senado do Bolsonaro, no Rio, vai ser o Romário. O Romário é um cara que, assim, hoje ele tá com o Bolsonaro porque o Bolsonaro tá com poder. Amanhã é o Lula presidente e o Bolsonaro fala: ô, Lula, sou de esquerda, gente. Tanto é que ele foi eleito pelo PSB. E ele foi eleito, quando foi eleito o Bolsonaro em 2014, ele foi eleito na rabeira da esquerda. E aí depois, agora ele tá na extrema direita. Quer dizer, ele vai transitar, onde tem grana tá o Romário. Outro candidato ao Senado do partido do Bolsonaro é a Flávia Arruda, que vai ser candidata no lugar da Bia Kicis. A Flávia Arruda é do PL. O PL do Valdemar da Costa Neto hoje está com o Bolsonaro. Amanhã depois do Lula eleito, o PL expulsa o Bolsonaro do partido e fala: pronto, vocês que se danem. A gente vai aqui compor com o governo. Talvez não sendo situação assim com o governo próximo, mas estaremos aí, não faremos oposição, porque a gente não quer perder verba. É isso. Então os bolsonaristas perceberam o seguinte, ou a gente vai para cima agora, ou o Bolsonaro tá descartando pouco a pouco os bolsonaristas raiz para colocar gente do centrão no lugar em cargos importantes, que o seu Senado é muito mais importante do que a Câmara dos Deputados. Que é um baita de um tiro no pé. Por quê? Porque os ministros estão vendo. Os ministros não apenas estão vendo, eu já falei aqui, eles estão acompanhando de perto, de agora em diante eles vão acompanhar de perto os pedidos de cassação dos deputados bolsonaristas. Tem lá Bia Kicis, Carla Zambelli, o Eduardo Bolsonaro eu acho dificílimo, porque ele é filho do presidente. Tem o Carlos Jordi e tem outros. O próprio Daniel Silveira, o Arthur Lira vai começar a articular para a cassação dele. Olha, aqui nós Carrolisson lá no Rio Grande do Norte, denunciando o Bolsonaro.